Assalamu alaikum. O quão cruel um coração pode ser a ponto de aceitar assassinar o neto do mensageiro de Deus em troca de prazeres mundanos? Assista ao nosso vídeo e confira a continuação do curso Conhecendo a História de Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso, sejam bem-vindos à 7ª aula do curso Conhecendo a História de Karbala. Na aula anterior, dissemos que o Imam Hussein chegou à terra de Karbala no 2º dia de Muharram do ano 61 do calendário islâmico. Nessa aula, vamos dar continuação à história. De acordo com a ordem dada por Ubaydullah ibn Ziyad a Hur ibn Yazid, Hur não permitiu que a caravana do Imam Hussein parasse perto do rio para ter acesso à água. O local onde o Imam Hussein e sua caravana pararam e se estabeleceram estava a cerca de 300 quilômetros do rio Eufrates. Portanto, se alguém quisesse buscar água, seria melhor ir até o rio a cavalo para poder ir e voltar rapidamente. A distância de Karbala à cidade de Kufa é de aproximadamente 100 quilômetros. Hur ibn Yazid, que tinha seu exército de 1000 homens monitorando e vigiando a caravana do Imam Hussein, que era de cerca de 200 pessoas, que dentre eles haviam homens, mulheres e crianças, escreveu uma carta a seu chefe Ubaydullah ibn Ziyad, declarando que o Imam Hussein havia parado na terra de Karbala. Ubaydullah respondeu à carta escrevendo uma mensagem endereçada ao Imam Hussein que dizia o seguinte: Ó Hussein, fui informado de que você parou na terra de Karbala. O califa dos muçulmanos, Yazid ibn Muawiyah, ordenou que eu o monitorasse em todos os momentos até que você aceite jurar lealdade a ele. Quando a carta de Ubaydullah ibn Ziyad chegou ao Imam Hussein, o representante de Ubaydullah disse ao Imam Hussein: Você não quer escrever uma carta e responder a Ubaydullah para que eu possa entregá-la a ele? E o Imam Hussein disse: A resposta será o doloroso castigo divino que logo o atingirá. O representante de Ubaydullah voltou para Kufa e disse a resposta do Imam Hussein a Ubaydullah. Ubaydullah ibn Ziyad, furioso, ordenou que formassem um grande exército o mais rápido possível para ir à guerra contra o Imam Hussein. É narrado que Ubaydullah ordenou que todas as pessoas de Kufa fossem para a mesquita, pois ele tinha um comunicado a fazer. Quando todos se reuniram, Ubaydullah começou a falar e esbravejou: Hussein ibn Ali, por não jurar lealdade ao califa dos muçulmanos, Yazid se desviou da religião e é um infiel, e por isso devemos matá-lo. Ó povo de Kufa, eu, como representante de Yazid e governante da cidade de Kufa, ordeno a todos vocês que se preparem o mais rápido possível e se juntem ao grande exército de Kufa com a espada e todas as armas de guerra para lutar contra Hussein. Se alguém se negar a lutar contra Hussein e não cumprir a minha ordem, primeiro eu o matarei, e depois irei me apropriar de sua esposa e em seguida tomarei todos os seus bens e os entregarei ao governo. O discurso de Ubaydullah assustou tanto o povo de Kufa que ninguém ousou se opor a ele. Conta-se na história que um comerciante estava passando pela cidade de Kufa a trabalho e não sabia da situação política do local. Ele viu que a cidade estava lotada e as pessoas pareciam se preparar para uma grande guerra. Os soldados da cidade o viram e disseram: Por que você não vai se juntar ao exército? Será que você não prestou atenção à ordem de Ubaydullah ibn Ziyad? O comerciante então respondeu: Qual exército? Eu sou apenas um comerciante e vim para trabalho a Kufa. Eu não sou de Kufa. Os soldados não acreditaram no comerciante e pensaram que ele estava mentindo. Ubaydullah foi informado da situação e disse: Levem-no ao centro da cidade e na frente de todas as pessoas corte sua cabeça com uma espada e o desmembre. Isso fará com que as outras pessoas percebam que têm que cumprir a minha ordem. Então, o comerciante foi executado e seu corpo foi cortado em pedaços, conforme ordenado por Ubaydullah. Isso mostra o quão ruim era a situação em Kufa naquela época e naquele momento, e ninguém poderia dizer que não iria lutar
contra o Imam Hussein. Quando o exército de Kufa estava pronto, Ubaydullah disse a uma pessoa chamada Omar ibn Saad que ele era o comandante-chefe e que iria para Karbala com esse exército para lutar contra o Imam Hussein. Porém, Omar ibn Saad não gostava da ideia de lutar contra o Imam Hussein. Por outro lado, Omar sonhava em um dia se tornar o governante de uma cidade iraniana chamada Rey. Portanto, Ubaydullah ibn Ziyad disse a Omar ibn Saad para ir e matar Hussein. E se ele o matasse, Ubaydullah falaria com o califa Yazid para torná-lo governante da cidade de Rey. E assim, Omar ibn Saad concordou em assassinar o Imam Hussein, pois seu desejo mais profundo era se tornar o governante da cidade de Rey. Está escrito na história que Omar ibn Saad chegou à terra de Karbala no terceiro dia de Muharram com um exército de 4.000 pessoas. Depois que o exército de Omar ibn Saad parou em Karbala, ele escreveu uma carta ao Imam Hussein e disse-lhe: "Ó Hussein ibn Ali, por que você veio até aqui?" O Imam Hussein respondeu: "O povo de Kufa me enviou milhares de mensagens para que eu fosse até Kufa. Agora, se eles não me quiserem, então eu retornarei." Omar ibn Saad escreveu uma carta para Ubaydullah ibn Ziyad declarando que Hussein ibn Ali queria voltar para Meca ou Medina. Mas Ubaydullah escreveu em resposta a Omar ibn Saad que Hussein deveria jurar lealdade a Yazid I, caso contrário, ele deveria ser morto. Do terceiro ao 9º dia de Muharram, ou seja, por cerca de 6 ou 7 dias, nenhuma batalha ocorreu entre o exército de Omar ibn Saad e o exército do Imam Hussein. Durante esses 7 dias, Ubaydullah ibn Ziyad estava tentando, em Kufa, enviar mais pessoas e tropas para Karbala para se juntarem ao exército de Omar ibn Saad. Segundo a história, no 6º e no 7º dia, o número do exército inimigo, ou seja, o exército de Omar ibn Saad, atingiu mais de 20.000 soldados. Sheikh Saduq, Sayyid ibn Tawus e Alome Majlisi, todos os quais são grandes, importantes e famosos estudiosos xiitas, narraram um dito do Imam Sajjad e do Imam Sadiq em seus livros que o número do exército de Ubaydullah ibn Ziyad e Omar ibn Saad era de 30.000 homens, enquanto o número de pessoas da caravana do Imam Hussein, dentre eles homens, mulheres e crianças, era de quase 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, provavelmente cerca de 150 eram guerreiros e o resto eram mulheres e crianças. Embora o que se sabe é que o número de companheiros do Imam Hussein em Karbala era 72. Uma pessoa chamada Habib ibn Mazahir Asadi, que era um dos fiéis seguidores dos Ahl Bayt na cidade de Kufa, foi capaz de deixar Kufa com dificuldade e secretamente à noite para que pudesse alcançar a caravana do Imam Hussein e ajudar a ele. Alguns historiadores escreveram que ele foi um dos companheiros do profeta do Islã. Por fim, Habib e outros xiitas de Kufa conseguiram falar com o Imam Hussein. No 7º dia de Muharram, Ubaydullah ibn Ziyad escreveu uma carta a seu comandante senhor Umar ibn Saad, dizendo que ele não deveria permitir que a caravana do Imam Hussein tivesse acesso ao rio Eufrates e usasse de sua água. Ou seja, no 7º dia de Muharram, o acesso à água foi impossibilitado ao Imam Hussein e sua família. Omar ibn Saad também colocou cerca de 500 soldados ao longo do rio Eufrates para evitar que os companheiros do Imam Hussein se aproximassem do rio e usufruíssem da água. No entanto, de acordo com algumas fontes, depois que o acesso à água foi barrado e a sede se intensificou, o Imam Hussein enviou seu irmão Abbas com 50 soldados e 20 cantis ao rio Eufrates para buscar água. Quando eles se aproximaram do rio, houve uma batalha entre os companheiros do Imam Hussein e os soldados inimigos, mas os companheiros do Imam Hussein conseguiram obter água e voltaram, e nenhum deles foi martirizado ou ferido. Desde o 3º dia em que o exército de Omar ibn Saad chegou a Karbala até o dia da Ashura, o Imam Hussein conversou com Omar ibn Saad várias vezes e o convidou para ir até ele. O Imam Hussein disse a ele em uma dessas reuniões: "Ó Omar ibn Saad,
venha e fique comigo. Não sirva o exército de Ubaydullah ibn Ziyad e Yazid. Se você estiver comigo, será melhor para você. Mas Omar ibn Saad não aceitou. Aqui, o Imam Hussein disse: Ó Omar ibn Saad, você não será perdoado no dia do juízo final e não alcançará o governo da cidade de Rei. O que quer que o Imam Hussein o tenha aconselhado era inútil, porque seu coração era negro e cruel, e aquele cujo coração é tão negro nunca poderá ser sensibilizado pelo conselho dos outros, mesmo que uma pessoa como o Imam Hussein, cujo ser era de luz divina, o aconselhe, ainda assim não causaria efeito algum. Bom, para que não nos prolonguemos mais nesta aula, isso é o suficiente para a 7ª aula do curso Conhecendo a História de Karbala. Nas aulas seguintes, contaremos a continuação dessa história. Se você está gostando do nosso curso e quer nos apoiar para a criação de mais cursos como este, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Acredite, isso ajuda muito para que continuemos criando mais conteúdos aqui para vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.